Romanos 5, de 3 a 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza na compreensão da palavra que Ele mesmo inspirou. Ó Deus, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Pedimos que nos deis ouvidos espirituais para atendermos a voz do Teu Espírito que nos chama pela Tua palavra. Que a exposição dela traga luz nessa noite, consolo, direção, tudo de acordo com a necessidade de cada um de nós que o Senhor conhece tão bem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à explicação que Paulo começou a fazer no capítulo 5 sobre os efeitos da justificação pela fé. Até o capítulo 4, Paulo estava provando a pecaminosidade de toda a raça humana, tanto dos gentios, aqueles povos que nunca ouviram falar do Evangelho e que constituíam as nações daquela época, e dos próprios judeus, que mesmo tendo recebido a revelação de Deus através das Escrituras Sagradas, ainda assim não guardavam a lei de Deus. Paulo gasta tempo nos capítulos 1 e 2 e metade do capítulo 3 para provar que toda a raça humana está debaixo do juízo de Deus. E em seguida ele apresenta o único caminho pelo qual tanto os gentios pagãos como os judeus que receberam a revelação podem ser salvos. E esse caminho é mediante a justificação que é dada por Deus mediante a fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. Tanto os gentios como os judeus, eles são salvos da mesma forma, mediante a justiça de Deus que nos é dada através da fé, com base no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Paulo demonstra isso no capítulo 4, através da história de Abraão, que nós já vimos com bastante detalhes. E aqui no capítulo 5, uma vez demonstrado o ponto dele, que nós somos justificados pela fé, mediante o sangue de Cristo, ele fala dos efeitos dessa justificação. O que é que acompanha isso? Que bênçãos mais vêm juntamente com a justificação dos nossos pecados? Na mensagem anterior, nós vimos nos versos 1 e 2 que Paulo menciona, em primeiro lugar, paz. Veja só o verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é o primeiro efeito que Paulo menciona da justificação. Essa paz com Deus não é um sentimento, embora produza também o sentimento de paz, mas ela é a cessação de toda hostilidade entre Deus e nós. Deus não está mais em guerra conosco por conta dos nossos pecados, porque eles foram perdoados, nós somos justificados dos nossos erros, Deus nos trata como justos, e contra justos Deus não tem guerra, Ele não tem guerra. Então, justificados, temos paz com Deus. O segundo efeito é acesso a essa graça, a presença de Deus que está no verso 2. Por intermédio de Cristo, obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual nós estamos firmes. É outro efeito da justificação, que nós podemos chegar à presença de Deus diretamente, de maneira frontal a Ele, entrar na sua presença santa e real e ali receber dele o favor.
E Paulo menciona mais um privilégio dos justificados, que está no final do verso 2, que é nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Nós vimos que gloriar-se aqui significa se regozijar, ter uma alegria profunda, uma glória alegre na esperança de participar da glória de Deus quando Ele se manifestar no futuro. E agora, nos versos de 3 a 11, nós temos mais 4 efeitos dessa justificação que eu queria ver com vocês nessa noite. Paulo diz que nós não somente nos gloriamos na esperança de Deus, mas, agora no verso 3, nos gloriamos nas tribulações, nos sofrimentos aqui nesse mundo, que seria mais um efeito da justificação. Em seguida ele fala da certeza do amor de Deus por nós. Quando nós estamos passando por esses sofrimentos, podemos questionar se Deus nos ama. Mas ele diz que Deus nos assegura do amor dele no meio das tribulações. Isso nós vamos ver dos versos 5 a 8. Terceiro efeito que nós queremos ver nessa noite, o resultado da justificação, é a certeza da salvação futura. Quem foi justificado pela fé, mediante a obra de Cristo, ele pode ter certeza de que vai ser salvo daquela ira de Deus que está por vir sobre a humanidade. E o último efeito da justificação, mencionado por Paulo aqui, é que nós nos gloriamos em Deus mediante Jesus, que está no verso 11. Então, hoje à noite, o meu objetivo é expor esses privilégios, essas bênçãos que Deus dá àqueles que são justificados, perdoados, recebidos, aceitos por Deus mediante a fé e que tiveram seus pecados cancelados. E o primeiro efeito que queremos mencionar é exatamente esse dos versos 3 e 4, que nós nos gloriamos nas tribulações. Não somente isso, estou lendo o verso 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. As tribulações a que Paulo se refere aqui são todos aqueles sofrimentos que fazem parte da nossa existência humana e que são resultado do vale de lágrimas em que nós vivemos aqui nesse mundo. São tribulações causadas por problemas físicos, por ausência de condições financeiras, pela privação de determinadas necessidades que nós temos, hostilidade das outras pessoas, perseguições por causa do Evangelho. A gama é muito variada. O que a Bíblia considera como tribulação é muito amplo. É tudo aquilo que aqui nesse mundo nos causa sofrimento, que testa a nossa fé, que testa o nosso caráter. É tudo aquilo que nos desaponta, que nos desagrada, que produz desconforto, que produz tristeza. Então, todos nós estamos sujeitos às tribulações. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de coisa. A diferença entre nós e uma pessoa que não foi justificada pela fé é que os que foram justificados pela fé, eles se gloriam nessas tribulações. A pessoa que não conhece a Deus, no meio de todo esse sofrimento, ela xinga a Deus, ela amaldiçoa a Deus, ela procura soluções pecaminosas, ela procura alívio em coisas ilícitas como sexo, droga, bebida. As pessoas reagem muito mal ao sofrimento quando elas não têm essa âncora, que é a certeza do perdão de Deus por elas. Mas a pessoa que foi justificada pela fé em Cristo Jesus, ela tem essa atitude de gloriar-se no próprio sofrimento. Ela se gloria nas próprias tribulações. Lembrando que gloriar-se aqui é alegrar-se. Nós não nos alegramos nas tribulações porque a tribulação é uma coisa gostosa. Não é não. A tribulação é desagradável, ela traz incômodo, ela traz dor, ela traz sofrimento. E Deus não quer que a gente ignore isso. Não é proibido o crente dizer para Deus, o cristão dizer para Deus, Deus, eu estou sofrendo, eu estou sentindo angústia, eu estou passando por um momento difícil, eu não sei se eu vou conseguir suportar. Não é pecado você fazer isso. Mas a atitude correta é que no meio de todo esse sofrimento, no meio de toda a tribulação que vem bater na nossa porta, nós podemos olhar para esse sofrimento com a atitude de glória neles. Dizer assim, eu me alegro no final, mesmo que eu esteja sofrendo com isso, mesmo que seja desconfortável, mas eu tenho uma alegria íntima com tudo isso. E por que motivo? A explicação está aí, no próprio verso 3.
Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, porque nós sabemos o que é que a tribulação produz na nossa vida. Nós sabemos porque que Deus deixa que os seus filhos sofram. E o alvo de Deus com o sofrimento aqui nesse mundo, para aqueles que foram justificados, não é nos castigar, nos punir, não é nos fazer sofrer, porque Ele é um Deus cruel, mas o alvo de Deus é nos aperfeiçoar. O alvo de Deus é melhorar o nosso caráter. Paulo diz aqui que a tribulação, ela produz, naquele que foi justificado pela fé, em primeiro lugar, produz perseverança. Está vendo aí no final do verso 3? A perseverança é a capacidade de você aguentar pacientemente os sofrimentos, sem reclamar, sem botar a culpa em Deus, sem blasfemar, sem se tornar um incrédulo, sem virar as costas para Deus, mas continuar ali servindo a Deus no meio do sofrimento. Exemplo, Jó no Antigo Testamento. Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó. E a única coisa que Jó conservou foi a sua perseverança. Ele perseverou em seguir a Deus, ainda que de vez em quando ele dizia: maldito o dia que eu nasci, né? Eu não sei por que eu vim ao mundo, Deus. Por que eu estou passando por isso? Mas em nenhum momento Jó atribuiu a Deus alguma falta. Ele perseverou. Ele saiu daquela provação. Agora vem um segundo efeito. Um homem mais experiente. Porque a perseverança, ela produz experiência. A palavra experiência aqui significa, poderia ser traduzido mais literalmente, como sendo um caráter aprovado. Uma pessoa que foi provada e que ela foi testada e ela foi aprovada por Deus. Ela foi aprovada por Deus. Por isso que a gente se regozija no meio do sofrimento, porque a gente olha para o sofrimento como sendo a escola de Deus. Deus me matriculou na escola do sofrimento porque Ele quer lá na frente ter um produto final. Deus está esperando que através desses sofrimentos e das tribulações eu cresça, eu aprenda a perseverar, a ser paciente, eu tenho um caráter aprovado. Isso tudo no final, aqui no verso 4, Paulo diz que a experiência vai produzir o quê? Esperança. Esperança aqui é a certeza absoluta de que o que Deus prometeu, Ele haverá de cumprir. Tem muita gente que quer ter esperança, mas não quer passar pela tribulação. Então, quando você diz assim: Deus, enche meu coração de esperança. Esperança aqui é a certeza, né? Eu quero ter um vislumbre da Tua glória. Eu quero, assim, que meu coração tenha plena confiança nas coisas futuras. Eu quero ter essa fé que consola o coração. Deus diz: tá bom. Aí no dia seguinte, lá vem a provação. Porque esse é o caminho. Provação produz perseverança, que produz experiência e que produz esperança. Não vai cair do céu pronto. É um processo que Deus usa. Por isso que está errado. É um evangelho falso, esse que é apresentado às igrejas, em que Deus existe só para nos fazer feliz, só para satisfazer os nossos desejos, e que eu devo buscar a Deus para que eu possa experimentar de toda a felicidade nesse mundo. O caminho de Deus para que você seja completo é o caminho da cruz, e Jesus nunca enganou ninguém. Ele sempre diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa teologia da prosperidade financeira e de saúde, de que Deus quer sempre nos fazer ricos, bonitos, felizes, alegres, é um falso evangelho. Deus de fato vai nos fazer bonitos, ricos, felizes e alegres, mas não necessariamente aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo Ele está trabalhando o nosso caráter, e Ele faz isso através das tribulações. Por isso que o crente, o que foi justificado pela fé, ele se gloria nas próprias tribulações, porque ele sabe que todas as coisas contribuem para o seu bem, inclusive o sofrimento. A segunda bênção que Paulo menciona aqui, que acompanha a justificação, é a certeza que Deus dá ao justificado pela fé, de que esses sofrimentos, eles são decorrentes do amor de Deus e não da sua ira. Quando a gente sofre, quando o crente verdadeiro sofre, não é porque Deus está com raiva dele, mas porque Deus quer melhorar o seu caráter. Na verdade, é uma demonstração do amor de Deus. E veja como Paulo explica isso aqui. Como é que Deus nos conforta no meio de toda a nossa provação?
Deus nos conforta no meio do nosso sofrimento, nos dando certeza do seu amor. Está aí do verso 5 a 8. Ora, a esperança, essa esperança que nós queremos ter, que temos da glória de Deus, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. No meio de todo aquele sofrimento que nós experimentamos, da dor e das tribulações aqui dessa vida, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tem, no meio da nossa experiência, durante a nossa história aqui, Deus derrama o seu amor no nosso coração através do Espírito Santo. Aqui, essa certeza do amor de Deus, Paulo fala dela de duas maneiras. Primeiro, esse derramar do amor de Deus no nosso coração, que é uma experiência subjetiva, é alguma coisa que a gente sente. E segundo, fala do amor de Deus objetivamente demonstrado na cruz, que nós vamos ver do verso 6 até o verso 8. Então vamos começar primeiro com o amor de Deus derramado em nosso coração, que é uma experiência subjetiva, é algo que a gente sente. Paulo diz aqui que quem derrama o amor de Deus no nosso coração é o Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. O Espírito Santo já foi dado à Igreja de Cristo no dia de Pentecostes, e ele foi dado a todo aquele que foi justificado. Vocês percebem aqui a ligação entre justificação e ter o Espírito Santo. De vez em quando alguém pergunta para mim, chega para mim, pastor, quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Eu já sou crente em Jesus Cristo, mas eu não falei em línguas, eu não recebi o Espírito Santo. Não. É impossível você ser justificado e não ter o Espírito Santo. Você vê como Paulo aqui trata as duas coisas como se fosse a mesma coisa. Deus derrama o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que já foi dado. Quando é que foi dado? Quando a gente foi justificado. Quando Deus nos recebeu como seus, quando Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos deu o Espírito Santo como garantia que vem morar em nosso coração. E esse Espírito, em momentos de angústia, de sofrimento, ele nos convence do amor de Deus por nós. Ele nos fala do amor de Deus por nós, que aquilo que nós estamos passando não é fruto da ira do Pai, mas é a mão bondosa de um pai que está corrigindo um filho, que está indicando o caminho para fazer. Ele derrama esse amor de Deus no nosso coração. Meus irmãos, essas experiências do amor de Deus, elas são experiências. Às vezes a gente fica com medo de ter experiência por conta dos abusos que a gente vê por aí. Tem muito abuso nessa área de experiência, mas o fato de que há abusos na área de experiências não quer dizer que o cristianismo verdadeiro não ofereça experiência. Existem experiências na vida cristã em que a pessoa sente, ela percebe, é quase que palpável, ela tem consciência plena das realidades espirituais. E de vez em quando Deus faz isso na vida do verdadeiro cristão. Eu tenho certeza que você pode lembrar-se de algumas dessas vezes em que, no fundo do poço, na angústia do seu coração, passando pelo vale da sombra da morte, de repente as nuvens se dissiparam, o sol brilhou sobre o seu coração, alegria encheu o seu coração e você viu e conheceu que Deus é o Senhor, que Ele lhe ama e que Ele fez tudo aquilo. Você entendeu o amor de Deus por você no meio de toda aquela situação. O Espírito Santo faz isso no coração daquele que é justificado. Ele derrama o amor de Deus no coração, para que nós tenhamos certeza disso. Agora, o amor de Deus por nós, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nessas experiências, ele é baseado objetivamente na demonstração do amor de Deus por nós na cruz do Calvário. Note que logo em seguida, ao verso 5, que diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo começa um porquê. Ou seja, ele vai explicar por que é que esse amor de Deus, ele é uma prova de que ele não está irado conosco. Ele vai provar por que é que Deus derrama o seu amor. Ele vai demonstrar isso. O que é esse amor de Deus por nós? Em que é que consiste? O porquê introduz a explicação de Paulo. E ele tem dois argumentos aqui. Se vocês prestarem atenção no texto, ele faz dois argumentos. O amor de Deus por nós. Primeiro, por que que... Como é que eu vejo esse amor de Deus? Objetivamente falando. Primeiro, a situação em que eu vivia quando Cristo morreu por mim.
está aí no verso 6. Porque, ele está explicando o amor de Deus. Quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Está aqui o primeiro argumento para demonstrar o amor de Deus. É que Cristo morreu a seu tempo por nós quando nós ainda éramos fracos. Fracos aqui é fracos moralmente, fracos espiritualmente, incapazes, sem forças de nos salvar, sem forças de nos justificar diante de Deus, na mais completa impotência, sem condição alguma de fazer algo para a nossa redenção. Quando estávamos nessa situação, Cristo, a seu tempo, no tempo determinado por Deus, ele morreu pelos ímpios, que são a mesma coisa. Esses fracos são aqui chamados de ímpios. Ímpios são pessoas que não têm piedade, né? Ímpio, não tem nenhuma piedade, não tem nenhuma devoção a Deus, não tem nenhum amor ou interesse por Deus. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para salvar fracos e ímpios, morreu para nos salvar nessa situação. Era isso que nós éramos, quando Deus mandou o seu Filho, no tempo certo, morrer por nós. Jesus Cristo não veio salvar pessoas boas, ele não veio salvar pessoas justas, até porque elas não existem. Mas ele morreu por nós quando nós ainda éramos fracos e ímpios. Esse é o primeiro argumento de Paulo do amor de Deus. Esse amor que é derramado em nosso coração. É o Espírito Santo dizendo assim: você está aqui angustiado com essas tribulações, pensando que isso aqui é o resultado do castigo de Deus, a mão de Deus sobre você. Tá, mas você se lembra quem você era quando Cristo morreu por você? Ora, se ele lhe amou lá, a ponto de morrer por você quando você era um ímpio, um fraco, será que o amor dele por você mudou? Muito mais não vai ele te amar agora. Esse é o primeiro argumento. O segundo está no verso seguinte: a improbabilidade disso ter acontecido. Humanamente falando, Deus mandar o seu Filho Santo morrer pelos ímpios, qual a probabilidade disso? Veja como Paulo argumenta aqui no verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Uma pessoa justa, imagina uma pessoa moralista, não é? Uma pessoa que guarda as leis, uma pessoa justa, você daria a vida por ela? Dificilmente a gente daria a vida por um justo. Não é normal uma pessoa dar uma vida até por quem é justo. Paulo, aí ele ainda argumenta, olha, pois pode ser que até pelo bom alguém se anime a morrer. Pelo moralista eu não morro não, mas pelo um bom, quer dizer, uma pessoa que faz boas obras, é caridosa, pode ser até que eu morresse. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós, o quê? Justos e bons? Não. Sendo nós pecadores, tendo quebrado a sua lei, ofendido a sua santidade, nos colocado em posição de inimizade contra Ele. A situação em que nós nos encontrávamos quando Cristo morreu por nós e a improbabilidade de alguém morrer por um justo ou pelo bom, faz com que a morte de Cristo na cruz do Calvário, por ímpios como vocês e como eu, seja a maior demonstração do amor de Deus. As pessoas às vezes pensam assim: não, Deus não me ama porque não me deu um marido. Onde está o amor de Deus? Onde estava o amor de Deus quando eu perdi a minha fortuna? Onde estava o amor de Deus quando eu perdi um parente, um ente querido, um filho? Quando eu perdi a minha saúde? A resposta de Deus sempre vai ser apontar para a cruz. Lá é a demonstração do meu amor. É lá que eu provo que eu amo você. O fato de que você tem bênçãos materiais, que eu cuido de você no dia a dia, essa não é a maior demonstração do meu amor. A maior demonstração do meu amor é que eu mandei meu filho morrer por você quando você era um fraco, quando você era um ímpio, quando você era um pecador, quando seria improvável, já que nem pelo justo nem pelo bom ninguém quer morrer, Deus prova o seu amor quando mandando o seu filho morrer por pecadores como nós. É disso que o Espírito Santo nos convence quando ele derrama o amor de Deus no nosso coração. Ou seja, a base objetiva é a morte de Cristo na cruz há 2000 anos.
Hoje, subjetivamente, o Espírito Santo toma aquele fato e derrama esse conhecimento no nosso coração e nos convence. Ele ama você. A prova do amor dele por você é o que Cristo fez por você na situação em que você se encontrava. Note aqui como eu não resisto a fazer a ligação, não é? Da morte de Cristo ligada à salvação eficaz. Você percebe que se a gente aqui fosse falar de uma morte de Cristo ampla pelo mundo todo, esse texto perderia a força. Mas você vê que Paulo está falando aqui como se Cristo tivesse morrido pelos seus, de forma que eles são eficazmente justificados, e disso eles têm certeza. É muito difícil você ter certeza do amor de Deus por si, quando é oferecida, quando a morte de Cristo é pregada como sendo assim, ele morreu por todo mundo, de maneira que no final não morreu por ninguém, porque no final vai depender de você querer ou não. Mas você percebe que o propósito de Deus aqui caminha em marcha, sem obstáculos. Ele manda o seu filho morre pelos seus, os seus são chamados e justificados, e o Espírito Santo os convence e os persuade, e disso dá certeza. É nessa salvação que eu creio, uma salvação firme, eficaz, e que não vai depender, no fim, da decisão efêmera e falível do homem, mas de um Deus que chama mesmo e que justifica com base no sangue do seu Filho. E é disso que ele nos dá certeza, de que ele nos ama muito mais do que nós poderemos imaginar. E aí Paulo já emenda uma terceira consequência. Eu estava comentando com minha esposa como é difícil às vezes seguir o pensamento de Paulo, né? Quando a gente vinha aqui para a igreja no carro conversando sobre o sermão e orando, né? É porque Paulo emenda um porquê atrás do porquê. Ele dá uma explicação, depois ele explica a explicação. E aí vai emendando uma coisa na outra. É fantástico o pensamento dele, rico demais. O próximo tema que ele introduz aqui, ligado a esse, ainda ligado ao amor de Deus, só que ele desenvolve agora noutra direção, e a gente tem que ver como sendo mais um resultado da justificação, é a certeza da salvação futura. Está aí do verso 9 a 10. Depois de ter dito no verso 8 que Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ele diz: logo, em consequência disso, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo fala aqui de uma salvação futura da ira de Deus, e que ele desenvolve a partir da demonstração do amor de Deus por nós na cruz do Calvário. Deus prova seu amor para conosco, porque Cristo morreu na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Logo, se ele fez isso por nós, nós seremos salvos da ira. Que ira? A ira de Deus é a reação justa da sua santidade, do seu poder, da sua majestade, contra as criaturas que se levantam contra ele, que o afrontam, que desobedecem à sua lei, que o desafiam. Deus tem um dia preparado em que ele vai demonstrar todo o seu desprazer, a sua indignação, a sua ira contra essas criaturas. Esse dia não chegou, ele é futuro, ele é vindouro. Ele é também conhecido na Bíblia como o dia do juízo final, que será o dia da vinda de Jesus Cristo. Quando Cristo vier, naquele dia, o último dia da história da humanidade como nós a conhecemos hoje, esse dia está chegando, ele virá. Deus vai demonstrar claramente toda a sua indignação e a sua ira, o seu desprazer contra as criaturas que o desafiaram e viveram contra ele, e o desobedeceram e viraram as costas. A Bíblia chama esse dia o dia do juízo, e diz que naquele dia Deus haverá de mandar para o sofrimento eterno, sem pausa, sem interrupção, por toda a eternidade, essas pessoas. A Bíblia chama esse estado às vezes de inferno, ou lago de fogo e enxofre, que Deus preparou
para os ímpios, para os desobedientes, juntamente com os anjos que se rebelaram contra ele. Esse é o dia da ira. Ele não veio ainda. Ele ainda virá. Ele virá. É o último dia da história da nossa raça e da raça dos anjos também. É quando Deus vai demonstrar todo o seu desprazer. Por enquanto, Deus já está irado. Claro que está. Ele já está irado. Só que ele contém a sua ira. A sua ira está contida porque ele está no processo de salvação de um povo de entre a humanidade. Ele não vai destruir toda a raça humana com a sua ira. Ele está reservando um povo para si. E nós sabemos de que maneira ele fez isso. Enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por esse povo que ele amou e escolheu antes da fundação do mundo. Cristo veio, pagou o pecado deles, o Espírito Santo chama pela palavra, a pessoa é justificada e passa por esse processo de aprendizado, de glória aqui nesse mundo, para que possa valorizar aquele dia, para que possa dizer: Deus, só a tua misericórdia é para me livrar do justo juízo que os meus pecados merecem. Mas a ira está vindo. A ira está vindo. Deus aqui nesse mundo, Ele nos assegura de que nós seremos salvos da sua ira. Veja o argumento de Paulo. Ele usa um argumento só, que é um argumento que a gente chama do maior para o menor. É mais ou menos assim: se Deus já fez o mais difícil, quanto mais o mais fácil. O mais difícil ele já fez. Qual era o mais difícil? O filho dele morrer por pecadores. Ora, se o mais difícil ele já fez, que foi o filho dele morrer por pecadores, o mais fácil ele fará, que é nos livrar da ira. Veja como ele argumenta aqui, no verso 9. Primeiro no verso 8. Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, se Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então Deus vai nos salvar da ira. O que é que significa? Ele não vai permitir que estes, por quem Cristo morreu e que foram justificados pelo seu sangue, estes não experimentarão a ira de Deus. Por quê? Porque Cristo já experimentou a ira de Deus no lugar deles. Lá na cruz do Calvário, Cristo bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus no lugar daqueles por quem ele morreu. Cristo já experimentou o desprazer de Deus no lugar dos justificados. Tanto é que na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Tal a sensação de angústia, de sofrimento. Cristo experimentou o próprio inferno no seu coração naquele momento. Por isso, justificados pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós seremos salvos da ira. Deus não nos incluirá no dia do juízo entre aqueles que experimentarão os tormentos eternos, sem pausa, sem remissão, por toda a eternidade. Deus nos livrará, salvará aqueles que foram justificados mediante o sangue de Jesus Cristo. E veja como esse argumento funciona, é o mesmo argumento do maior para o menor, agora no verso 10. Se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, essa era o mais difícil. Deus se reconciliar conosco, estado de guerra, pecadores, Deus justo, ímpios, Deus santo, vis e maus, Deus onipotente, conflito. Deus nos reconcilia com Ele por meio da morte do seu Filho. Por quê? Porque o seu Filho experimenta e paga toda a nossa dívida, toda a nossa hostilidade diante de Deus. E Deus nos reconcilia com Ele, não somos mais inimigos. Somos amigos de Deus, mais do que isso, somos seus filhos. Ora, se Deus já nos reconciliou com Ele por meio da morte de Cristo Jesus, Ele também não vai nos lançar na ira, porque a ira é para os seus inimigos, para os inimigos de Deus, está reservada para os inimigos dele. Nós não somos mais inimigos, não há mais guerra entre nós e Deus por conta de Jesus Cristo, como Paulo diz aqui, final do verso 10, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo, a sua morte na cruz e pela sua ressurreição. É tudo isso que o Espírito Santo derrama no nosso coração. É dessa maneira que Ele nos consola no meio das nossas tribulações. Não é, nem sempre é, tirando a tribulação.
Uma vez Paulo queria isso, né? Espinho na carne. 3 vezes ele pediu a Deus: tira esse espinho da carne. Resposta de Deus: não. Eu vou te dar graça para você crescer, para você ficar humilde, para você ter perseverança, experiência e esperança. Nem sempre Deus atende às nossas orações tirando o espinho na carne. Nem sempre Ele faz isso dessa forma, mas Ele faz isso nos convencendo do seu amor. E é isso que o Espírito Santo testifica no nosso próprio coração, desse grande amor de Deus por nós. O Espírito Santo como que toma os nossos olhos e aponta para a cruz, dizendo: ali está a prova real do amor de Deus por você. Ali está a prova real de Deus ter amado você. Ele se reconciliou com você. Ele pagou os seus pecados no sangue do seu Filho. Ele apagou a sua dívida. E por isso você não vai mais sofrer o sofrimento eterno, não vai mais passar pelo sofrimento eterno, não vai experimentar o derramar da ira de Deus no dia do juízo. Ao contrário, você vai estar com o Senhor Jesus na esperança da glória de Deus, que é aquilo que ele mencionou lá no verso 2. A esperança da participação da glória de Deus, isso é confirmado pela morte de Jesus, é isso que você vai experimentar lá. É assim que o Espírito de Deus nos convence. E a última coisa que Paulo menciona está no verso 11. E não apenas isso, é o último efeito, né, da justificação. Há outros, mas ele vai tratar disso ao longo da carta. Mas aqui nesse capítulo é o último. Ele diz: e não apenas isso. Quer dizer, não somente nós nos gloriamos nas tribulações por todas essas razões, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse final é apropriado porque poderia dar a impressão de que o crente se alegra somente nas bênçãos. Ele recebe paz, recebe acesso, ele recebe crescimento, ele é livre da ira de Deus, ele é salvo da indignação de Deus. E aí isso, se for só isso, pode dar a impressão de que nós amamos e seguimos a Deus pelo que Deus faz por nós. Por isso que Paulo termina dizendo que a gente se gloria, não é somente nisso não, mas nós nos gloriamos no próprio Deus, nós nos alegramos na sua pessoa, quem Ele é, a sua pessoa gloriosa, amorosa, majestosa e santa. E nós fazemos isso, verso 11, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tem outra maneira de chegar a Deus a não ser através de Jesus, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu termino fazendo uma aplicação. Primeiro, aqueles que estão passando aqui por um momento de sofrimento, de tribulação. Eu queria que você pensasse nisso, nas coisas que você ouviu aqui nessa noite. Por que motivo Deus permite que você sofra? Por que motivo aquele incômodo, aquela contrariedade, ela se perpetua, parece que nunca vai embora. Os problemas não param de vir. Você já parou para se perguntar, à luz do texto que nós acabamos de ler, se o alvo, se o propósito disso tudo não é exatamente mudar, não as circunstâncias e não as outras pessoas, mas mudar você. Mudar você. Você precisa aprender a ser perseverante, paciente, ter um caráter aprovado, ter mais experiência e aprender a se regozijar, agradecer a Deus mesmo no meio do sofrimento. Em vez de ficar murmurando de Deus, reclamando das coisas. Tem gente para quem nada presta, marido não presta, mulher não presta, vizinho não presta, carro não presta, emprego não presta. Pessoa totalmente de mal com a vida, com tudo, e se diz crente no Senhor Jesus. Quem sabe Deus está exatamente deixando essas coisas acontecer, porque Ele quer moldar o seu caráter, Ele quer mudar a sua atitude com relação às provações. Segunda palavra que eu queria dar aqui é aqueles que por algum motivo questionam o amor de Deus, que já são crentes no Senhor Jesus, mas perguntam: onde está o amor de Deus por mim? Eu sou uma pessoa que só passei por sofrimento, tive perdas, eu não tenho coisas que outros têm. Eu vejo as pessoas, né, com tantos bens, tantas coisas, com saúde, prosperidade, e eu não tenho. Será que eu sou marcado por Deus, sou desprezado por Deus? Eu vejo pessoas que casaram, pessoas da época da minha mocidade, os meus amigos, todos casados, com filhos, e eu aqui ainda sozinho. Será que Deus está me marcando? Será que... Eu queria que você parasse de medir o amor de Deus usando esses referenciais humanos. E eu queria que você medisse o amor de Deus olhando para a cruz.
É melhor entrar no reino de Deus feio, pobre, solteiro e doente, do que experimentar a sua ira, casado, bonito e rico. É a cruz que mostra o amor de Deus por você, e não as bênçãos e confortos aqui nesse mundo, porque tem ímpios que têm todas essas coisas, maus que têm todas essas coisas. Então não meça o amor de Deus, a não ser pelo critério que Ele estabeleceu. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A minha última palavra é para você que está aqui nessa noite e você acha que a vida termina aqui. Eu espero que você tenha aberto bem os seus ouvidos. Há um dia da ira que se aproxima, um dia do juízo final, em que você vai se ver de frente com Deus, e você vai dar conta a Ele de todos os atos que você praticou. E naquele dia de nada vão lhe valer aquilo que você pensa que são suas boas obras, as coisas certas que você fez, porque diante da santidade de Deus elas vão se dissipar como nada. As nossas obras são como trapos imundos na presença de Deus. Você só tem uma e somente uma esperança. É o que Cristo fez na cruz por você. É o sangue de Cristo derramado naquela cruz para perdão de pecados. Nessa noite, creia nisso. Arrependa-se desses pecados. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Se curve diante dEle. Renuncie à sua vida antiga. E diga: Deus, eu quero viver inteiramente para a Tua glória. Eu quero conhecer todas estas coisas. Quero conhecer este amor, essa esperança, essa paz, essa convicção da certeza da salvação da ira. Que essa seja a noite em que você faça isso, para que haja alegria nos céus, alegria aqui entre nós e alegria também no coração desse Deus amoroso que nos ama com amor infinito e imutável. Amém. Oremos. Ó Deus, aplica a Tua palavra no coração de todos que a ouviram nessa noite. Que palavras solenes, que palavras sérias são aqui descritas. Que visão horrenda da Tua ira nos é dada aqui, mas muito maior do Teu amor projetado naquela cruz, onde Teu Filho sangrou por pecadores. Nos ajuda a experimentar este amor, Senhor. Nos ajuda a sentir esse amor no meio dos nossos sofrimentos, das nossas provações. Dá-nos a Tua graça para vivermos como cristãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.